de afastamento no passado. O governo deliberou, a INSS deliberou 470 mil. Temos representantes aqui do público feminino, 301 mil mulheres, 169 mil homens. Os outros afastamentos eram ortopedia, e agora é saúde mental. Então, a gente precisa cuidar de fato, tem milhões de soluções, e a gente aqui na Chip criou uma metodologia que realmente vai até o atendimento final no hospital. No final, eu só queria deixar um agradecimento, parabenizar vocês, dizer que a gente está 1000% à disposição, tá, Nelson? Se vocês precisarem nos próximos eventos, sucesso para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Entrou 40% da população tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem... Aí eu queria filosofar aqui para não mostrar que aqui eu pode falar. A gente tem que criar um programa de corpo e mente. Você tem que criar um programa que acesse a saúde mental, a saúde financeira, tem que ser quase 70 milhões de pessoas do Serasa. O salário médio brasileiro é de R$ 3.376. A gente tem que criar um programa de orientação nutricional, que as pessoas estão deixando de comer. Pela primeira vez no país, números da FGV, teve uma queda da alimentação, do consumo. Não é porque o país cresceu no PIB, mas decresceu na alimentação. Quando a gente fala do coisas simples aqui, ovo, café. O café subiu 150% e o ovo subiu muito. O brasileiro consome 255 ovos por ano. São mais de 50 bilhões de consumo de ovo. Então, quando a gente para analisar, isso muda o alimento do país. Então, a gente tem um programa de orientação nutricional e também criou um programa, aí o conceito de fisioterapia, para as pessoas não irem para o hospital, que é a metodologia de biomecânica. E tem um monte de coisa que a gente faz aqui, que a gente trata a saúde. A gente desce, se tivesse a presença de petróleo, a gente desce no pré-sal. Porque é o que tem que fazer, Nelson. Não adianta, tem que tratar a causa. Não adianta botar esparadrapo no band-aid, porque aí a gente não resolve o problema da sociedade. Então, a gente quer contribuir para a sociedade, esqueceu. Mas depois a gente fala com calma, não fica atrapalhar aqui. Bruno, sucesso para todos. Gente, licença, não quero estar em Brasília, no Nelson. Tchau. Obrigado. Só para ficar registrado que gravar o início, então nós temos abrindo o evento número 48 do seu, onde juntamos os alunos do curso da FGV e os que foram, né, se agregando na sequência. E teremos hoje a palestra do Bruno Salmiron, que também foi um colega de curso. Que bom, né, Bruno, ter alunos e colegas desse nível, né? E ele vai falar sobre o peso da liderança, gestão em tempos difíceis e o impacto na vida do CEO. O Bruno é um grande defensor da governança. Tem um livro, acabou de lançar um livro, e acho que ele vai ter tempo de comentar um pouco sobre isso. Então, nós vamos agradecer aqui, já comecei agradecendo, né, a Chip, que nos recebeu, a LC4, que é a agência que está com a gente desde o início, desde o número 1, o IBE, que foi o nosso anfitrião por muitos anos, né, lá em Campinas, e a GECOP, que é uma empresa, uma cooperativa de consultoria, que também está apoiando o evento há muito tempo. Vou agradecer aqui, está aqui os horários que a gente pretende cumprir. Vamos dar um espaço para o Bruno variar bastante ali na parte expositiva, fica mais seu critério, né? E o nosso grupo é um conselho, né, de voluntários, que é formado pela Denise Rodrigues, que está aqui, o Ednei Zampese, o Eduardo Salvo, o Gustavo Gastardelli, o Eliomar Quaresma, que é o proprietário do IBE, e eu. Então, eu passo para a Denise fazer a apresentação do palestrante. Não precisava, mas está tudo bem. Então, Bruno, é um prazer te ter aqui, tá bom? Prazer todos os presentes. Estamos muito felizes de estar retomando esse encontro presencial também, e retomar assim, o networking faz a diferença, né? Então, o Bruno é engenheiro, uma sólida formação em instituições de prestígio, incluindo pós-graduação em administração industrial pela USP, engenharia automotiva,
e palestrante também com trajetória marcada por visão estratégica, experiência internacional e liderança em empresas familiares. Iniciou sua carreira na indústria da própria família e construiu um percurso ascendente em multinacionais como Valeo e Arno, atuando em engenharia, projetos, marketing, liderança comercial, e foi protagonista na introdução do sistemismo no setor automotivo brasileiro e liderou negociações e projetos globais com montadoras e centros de design da Europa e dos Estados Unidos. Você consegue tirar aqui da tela para mim? Esse. Não, mas só muito bem. Voltar no... Voltar um. Voltar no... Aí. Ele trabalhou com sucessão de empresas familiares, como a Zen, a Chus, e hoje é coordenador do capítulo Santa Catarina do IBGC, conselheiro do Sindipeças e autor do livro Governança e Família, da Fundação Associação, mas acho que tem outros, né? Sua vivência une conhecimento técnico, gestão estratégica e uma visão profunda sobre os desafios e transformações das empresas familiares. Seja bem-vindo, Bruno. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Primeiro, queria agradecer muito, né? Eu sou natural de São Paulo, mas estou em Santa Catarina há mais aproximadamente 22 anos. Então, eu falo de Santa Catarina sem qualquer tipo de país. Então, puxa, muito obrigado. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, na realidade, é uma governança. Porque, assim, uma das principais características de governança é compartilhar conhecimento. Eu queria só fazer uma pequena pesquisa aqui, não sei se dá para fazer online também, mas quem dos senhores, além de fazer, senhores e senhoras, né, além de fazer o seu papel corporativo, também compartilha conhecimento, estando conselheiro em outras empresas? Essa é a média, né? Eu falo muito sobre esse tema, não só no Brasil, mas em outros países também. A média que eu escuto das pessoas não passa de 10 a 15% de uma sala, né? Então, isso é um tema que é muito interessante. Eu aprendi muito com o meu filho isso, né? Meu filho cuida de startups. Eu digo o seguinte: se diferencia uma startup hoje de sucesso ou não, é o nível de governança. Então, tem muita startup que já começa com conselho consultivo. A idade média de um conselheiro, né, há 10 anos atrás, qual era? 70. É isso aí. A média era 70. Então, o cara terminava a carreira, esperava, né, aquele momento mais tranquilo, e falava: não quero ficar em casa, eu vou entrar em 2, 3 conselhinhos, né? Hoje, qual é a idade média? É menos. Até menos. Menos que 40. Eu trago números do mundo, né? Então, a minha história é muito simples. Eu gosto de tratar esse tema de uma forma muito simples. Mas eu acho que eu estudo esse assunto há mais de 40 anos. Eu estudo esse assunto por uma dor. Eu venho de uma família europeia, né? Minha mãe nasceu em Roma, na Itália. Meu pai nasceu na Espanha, em Vigo, na região dela. Eu sou filho de uma italiana, que é espanhol, que vieram ao Brasil, familiares, né? Na época, fugindo da guerra, né? Assim, saíram da guerra. E meu avô, ele fazia manutenção de elevadores na Europa, da marca Otto Schindler, né? Ele veio ao Brasil, registrou a marca Otto Schindler como primeiro colaborador e trouxe como decisão de mercado dele lá uma caixa de peças de reposição. E por isso ele veio a São Paulo, né? Vocês devem conhecer aquelas portas fotográficas, né? Não sei se alguém já andou na guerra. Meu avô manjava muito em porta fotográfica. E ali é interessante, a história começa porque meu avô veio da Itália com 2 filhos, né? Uma filha mulher, que é minha mãe, e um filho maschio. Para quem é italiano sabe a importância e a relevância do filho maschio, né?
E depois veio uma outra filha que já nasceu no Brasil. Ela é médica hoje do Einstein, né? Infectologista, muito estudiosa e tal. Mas eu sempre falo muito do meu avô, porque meu avô foi um dos maiores startupeiros, um dos caras que eu realmente tenho muito orgulho de ter nascido nessa família, pelo fato dele saber compartilhar absolutamente tudo. Tudo. Né? Então, na empresa da minha família, nós começamos com um pequeno negócio de manutenção de elevadores, como eu falei. Pouco a pouco, esse negócio foi se aprofundando no mercado, até que ele criou a primeira fábrica de elevadores do Brasil, né? Quando houve a abertura do mercado, que a Otis veio ao Brasil e a Schindler, ele, de uma forma muito honesta, ele veio um tema de um dos pilares principais da governança, né? A transparência, a ética, né? Ele foi lá e devolveu a marca, dizendo, olha, essa marca é de vocês, eu que abri a marca aqui no Brasil. E a minha mãe conta essas histórias, e meu avô também contava essas histórias para mim, dizendo o seguinte, pelo reconhecimento da honestidade, da forma como ele devolveu a marca, sem pedir em troca um centavo, a Otto Schindler nos deu o direito de fabricação dos elevadores de carga no Brasil até hoje. Então, nós temos uma empresa, uma indústria há 70 anos, e eu literalmente nasci em pontos da fábrica, né? Eu nasci numa empresa familiar. Terceira geração, vocês devem conhecer várias frases, né, que eu odeio. Sim. Eu sou o cara que destrói. Inverteu a curva. Eu inverti a curva. E carinhosamente, né, meu avô, na empresa, como eu sempre brinquei, eu não tive férias. As minhas férias, de uma forma muito orgulhosa, era terminar a escola na sexta-feira, né, escola fundada pelo meu avô também. Ele veio com padres. Imagina, meu avô era de Roma, né, então a minha família está em luto essa semana. Mas a minha mãe nasceu na cidade do Vaticano. E até falei com ela ontem, né? Ela é viva, né? Ela estava triste, ela está muito triste com a morte do Papa, né? E minha mãe, ela é muito católica, muito religiosa e tal, enfim. E, carinhosamente, eu sempre terminava as aulas na sexta, na segunda-feira eu estava ansioso de começar a trabalhar com o meu avô. Né? Então, eu me vejo assim, desde pequenininho, fazendo... Meu avô trouxe os primeiros tornos da marca Nardi ao Brasil. Eu lembro da gente ter ido até Santos, colocado esse torno. ¿Qué pasa? Que cada vez que pasa, yo no vi en televisión como pasaría. Ay, mira. E olha que interessante, né? Ele colocou esses tornos aqui na nossa fábrica e ele compartilhava muito. E um senhor chamado Alto Lorenzetti, aos finais de semana, falou, Bruno, era o nome do meu avô, né? Você não usa teus tornos no final de semana. Eu estou pensando em fazer alguns isoladores elétricos. Posso utilizar as máquinas sábado e domingo? Meu avô, claro. Então, a Lorenzetti nasceu dentro da fábrica do meu avô. Olha coincidência, cliente chip há 30 anos. Olha só. Eu arrepio de falar porque, assim, na realidade, a gente fala muito hoje de conexão, de conselho, de startup. Eu falo, pessoal, meu avô fez tudo isso na época dele. Ele, aqui em São Paulo, ele sempre foi um cara muito ligado à cultura italiana, né? E ele foi presidente do Círculo Italiano. Não sei se alguém já frequentou. E aí, eu sempre grudado com meu avô, eu amo meu pai e minha mãe, mas meu avô foi minha grande paixão de vida. E aí é o seguinte, meu avô era o Bruno Ferrari, e dentro da empresa eu carinhosamente sempre fui Bruninho Fiat 500. Porque meu avô virou para mim e falou assim, ó, ninguém nasce Ferrari. Ninguém nasce Ferrari. E aí começa toda a minha história, a minha trajetória, por uma dor. Eu comentei que eu sou neto de uma mulher. Depois veio o Zio Maschio, né, que é o homem. Então, o que acabou acontecendo? Na linha de sucessão, eu era o cara terceiro plano. Na linha de sucessão, você tem o Zio Maschio, apesar da minha mãe ser a filha mais velha, eu ser o neto da filha mais velha,
na linha de sucessão italiana, o filho maschio tem uma representatividade muito grande. E o que é interessante, eu pequenininho na fábrica, sempre gostei muito de tratar show de fábrica, sempre fui um cara muito simples, nunca tive muita frescura, tipo meu avô, né? Meu avô também, uma pessoa muito simples, muito correta, né? Com princípios, valores e tal. E através desta dor da família, e meu avô percebendo que eu dentro da empresa, eu entraria numa rota de colisão direta com o filho maschio, ele teve uma sacada maravilhosa, né? Vocês devem ter visto aqui no meu currículo, o meu avô, ele queria me demitir de uma forma correta. E o que ele fez? Ele é um cara muito inteligente. Ele não me demitiu. Ele me deu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em engenharia na Itália. Ou seja, ele me demitiu. Aí eu saí da empresa da família, sendo que até o 3º ano da faculdade de engenharia, eu só vivia fazendo aquilo, né? Todas as áreas, né? Fui marceneiro, fui fundidor de polia de elevador, montava cabine, torcia chapa, processo de caldeiraria. Isso eu trago muito forte para o tema de governança, né? Em que momento nós devemos conectar as próximas gerações dentro do negócio da família, né? Eu falo muito sobre isso em alguns livros que eu acabei escrevendo. Qual o melhor momento? O que vocês acham? Assim, eu sou CEO, não sou palestrante, né? Mas quanto antes, melhor, né, Bruno? Qual a idade legal? Para quê? Para conectar os teus membros familiares ao negócio da família. Como disse no começo. A idade? Qual a idade? A idade tem que 16 anos, se for 16 anos, 16 a 14, quando eu comecei a 14. Acho que é um exemplo de casa. Mas eu acho que, paralelo a isso, a criança, minha família também tem empresa. E eu acho que é uma coisa que desde em casa você escuta, sua mãe falando, sua tia falando, você já vai aprendendo. Eu acho que você nasce e já indiretamente você já vai fazer o que pensar ali, né? Aí, quando for permitido pelo sindicato, você coloca dentro da empresa. Mas sem pular a etapa de bater lata, que foi a que você fez. Aí tá na empresa. Eu não sei. Pode, Batendo lá. mas você tem o sonho e a fantasia, né? Eu tenho 3 filhos homens, né? 3 garotos. E aí, em que momento eu conectei os meus filhos, né? Existem pesquisas no mundo, são os teenagers. Então, a partir dos 13, 12, 13 anos de idade, é importante que esse garoto, essa garota, membro consanguíneo, se conecte ao tema, né? O ano passado, o livro é um negócio muito louco, né? Você lança o livro e não sabe para quem que vai. Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou escrever um livro. Eu tenho conteúdo para isso, né? Eu achei que eu fosse vender 5 livros. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e tal. Eu já vendi mais de 12 mil livros. O livro é um projeto social meu. Eu ajudo crianças a estudar. Porque eu sempre acreditei muito na formação, né, educacional. Foi a única coisa que eu tive. Mas eu acho importante, né? 13 anos de idade. No ano passado me ligou uma garota, bem jovem, né? E, olha, seu Bruno, nós estamos fazendo o nosso encontro de família, né? E nós hoje aqui estamos no family office, na verdade. Nós levantamos um pouquinho o drone, a Chip é um family office. Tá? E nós estamos fazendo encontro de família e esse ano, na minha geração, eu vi que era uma menina bem nova, né? Nós é que decidimos o palestrante. Eu li o seu livro, eu gostaria que o senhor fosse nosso palestrante. Convidado para ir para Gramado, né? Expor e tal. E era um encontro de família, era o nome dela, Mariana Tramontina, da indústria de Tramontina. Ela é a 3ª geração, e eles, da 3ª geração, ficaram responsáveis em fazer esse evento. E eu fui. Falei, pô, no mínimo, vou passar 2 dias agradáveis em Gramado. Uma aula de gestão. Né? Eu conversando com os fundadores que estavam lá, ele me disse o seguinte, faz um teste. Olha aquele garoto de 15 anos de idade.
vai lá, faz alguma pergunta ligada à governança, né? Você é o nome dele? Como é que tá? Como é que a garotada na escola de trata? Ele falou, isso é uma pergunta bacana. Porque, imagina, sobrenome ligado à empresa, ligado à família, é muito comum a garotada chegar e falar, você não precisa estar aqui, cara, você não precisa nem trabalhar, você é rico. Não é? Quantos e quantos garotos não sabem nem o que responder diante de uma situação como essa? Eu já fiz esse teste com muita gente, não só no Brasil, mas fora. O cara fica ali travado, não sabe nem o que responder. Esse garoto falou, senta aqui, vou te explicar. Vou te dizer, o setor de talheres está sendo atacado pela China há muitos anos. Nós estamos sofrendo. O setor do garden não deu certo. O avô montou e deu errado. O segmento de talheres, isso, aquilo, nosso cara me deu uma aula. Ou seja, quando alguém chega para fazer um pequeno bullying, gracinha, né? Dizer, você é rico, você não precisa estar aqui. Ele tem o legado da família, ele tem informação sobre a família. E nesse encontro, o que acontecia? Eles têm 12 divisões, né? Eu nem conhecia. O CEO de cada divisão vai lá e faz um pitch para 130 membros familiares. A família inteira lá. Ele explica risco, uma matriz SWOT, riscos, oportunidades, ameaças de absolutamente todos os negócios que compõem o negócio da família Tramontina. Estamos juntos? A partir dos 10 anos de idade, eles são convidados a participar do evento, só que eles não ficam nessa aula. A partir dos 13 anos de idade, eles participam da aula, essa interação, e aí você entende o que é uma empresa com uma boa governança. Quem sabe qual é a melhor empresa do Brasil em termos de governança? Que é um exemplo assim. Nós estamos num grupo de CEOs. Alguém arrisca? Não. 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 É a Votorantim. A Votorantim já ganhou alguns prêmios, né? Vocês perceberam que enquanto tem escândalo que for, Lava Jato, Lava isso, Lava aquilo, vocês não vão ver a Votorantim vida no aspecto. Meu pai foi advogado do Antônio Emílio de Moraes, né? E atualmente eu tenho uma amiga que é colega nossa, que é a Denise, que é CEO do BP. Todo mundo conhece o BP, Beneficência Portuguesa, né? O hospital. Pouca gente. Ela deu aula para nós, exatamente. E a Denise, no BP, ela faz uma governança espetacular, né? Com base nos princípios de governança da Votorantim. Base nos princípios de governança da Votorantim. Então, isso que eu quero começar a explicar para vocês assim, de uma forma muito simples. É um tema muito bacana. Isso que nós estamos fazendo aqui é um conselho consultivo, certo? Eu digo, né? Eu, na verdade, os meus livros, né? Eu tenho 5 livros atualmente. Eles foram muito baseados nesse período que eu fiquei na Itália estudando a pós-graduação. Eu fui visitar um negócio de maior longevidade no mundo, né? As vinícolas. Então, por exemplo, eu visitei a vinícola Antinori, na Toscana, ela está na 14ª geração. Eu marquei uma entrevista com eles, explicando o que eu era, o que eu fazia e tal. Eu também vou parar por esse assunto, né? E aí, Deus também me ilumina bastante nesse tema. E aí foi interessante, porque eu marquei com a atual CEO, é da 14ª geração, e ela falou, puxa vida, meu pai vai estar aqui, também quer falar com você, 13ª. E quando eu cheguei lá, estava o avô dela também. Então eu falei com a 12ª, 13ª e 14ª geração. Atualmente eles estão na 14ª geração. E aí foi bacana, porque esse senhor foi... Eles me deram 1 hora. Me deram 1 hora. Eu cheguei lá umas 9h30. Alguém já esteve lá? Não, ele não. Imperdível como visita. Imperdível. Aí eles me deram 1 hora. Eu cheguei lá umas 9h30, 10 horas. Começou, falei, bom, até às 11, né? E até às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Atualmente eu estou fazendo o prefácio do livro deles, em italiano, né? Me deu muita honra. Mas olha que interessante. Esse senhor virou para mim e falou assim,
até a 10ª geração, seu Bruno, foi muito fácil. Muito fácil. Não tinha, olha, isso aí eu posso descrever para o senhor aqui em 2 minutos. Como é que vocês acham que era? As famílias, né? Como é que elas se colocavam na governança? Deve ser dele, o legado da família. É uma história de família, é isso que encanta. Esse é um ponto bem interessante, é o legado. Mas tem uma coisa mais interessante aí. Então, por exemplo, eles começaram, ele falou de um cara lá, de uma geração que eram 4 filhos. O primeiro foi para Milão estudar medicina. O segundo foi estudar em Torino, engenharia. O terceiro foi fazer direito, e o quarto falou, não, você fica. Você fica. Você é obrigado a tocar o negócio da família. Os 3 que saíram, que eram os privilegiados, porque puderam estudar isso, aquilo, sustentavam o quarto que ficava prejudicado na vinícola. É assim que funcionava. É um negócio bem interessante. Isso é uma regra. Então, eu tenho cadastrado mais de 280 vinícolas familiares que eu visitei no mundo, né? Por sinal, além de ser agradável, né? O tema de governança é muito agradável na degustação de vinhos e tal. E é impressionante como esse pessoal recebe muito bem. Né? Eu não vou sozinho, tem um grupo de malucos aí no mundo que gosta desse tema. E esse tema, a longevidade do vinho, ele traz muita história e muita cultura de governança. Tá? E atualmente, como é que funciona? Será que daria certo? A partir da 12ª geração, seu Bruno, já não dava mais certo. A minha geração, não, isso não dá certo. E tem vinícolas de 12ª geração que até hoje não ganham dinheiro. Não sei se vocês sabem, né? Sabe como é que faz para ficar milionário no mundo do vinho? Vocês já ouviram falar isso? Você nasce numa família bilionária, investe e fica milionário. Eu só perto. Porque se você dá sorte, né, que nem Antinori tem lá, o Tignanello, né? Que destacou no campeonato, isso, aquilo, aí você leva o preço do vinho. Mas a minha família tem uma vinícola em Asti, né? Do meu primo, que tem lá o Dolcetto, Vignolino, Barbera, Barolo, e que a garrafa que custa mais cara, acho que custa 12 euros. Eles não ganham dinheiro até hoje. Né? É uma coisa, por isso que os irmãos saíram e sustentavam aquele garoto que ficava. Só que tem um detalhe. Atualmente, nós estamos no único momento da humanidade que nós temos 4 gerações trabalhando simultaneamente dentro do mercado de trabalho. E aí é o seguinte, tem meu pai tem 87 anos, ainda é um cara ativo, ele é um baby boomer, né? Eu sou um X. E meu filho, eu tenho um filho Y, eu tenho um filho que é milênio, né? O que caracteriza o milênio, né? Como é que vocês sabem que o cara é milênio? É aquele garotinho que chegou da maternidade em casa e já tinha internet, né? Eu tenho um filho milênio, vai tentar fazer uma governança com os 4 da mesma forma. E aqui vai uma dica de ouro. A menor quantidade de profissionais que existe hoje no mercado está onde? Está no X. E o X, toda empresa que tem uma boa governança, ela tem um X competente. Tá? Eu sou um X. Então, eu conecto muito bem o meu pai com o meu filho. Se você perceber, conselhos de administração que tem um nível de maturidade enorme, você pode buscar ter um X competente. Famílias que tenham uma longevidade, pode buscar ter um X competente. É aquele cara, né? Porque eu, quando vou falar com uma família empreendedora que me pede, às vezes, para dar uma olhada no esquema de governança, eu sempre digo o seguinte, tem uma regra, essa é uma regra minha, né? Respeito máximo ao fundador da empresa. Eu não abro mão dessa regra, porque eu vi meu avô muitas vezes saindo chorando da fábrica por uma atitude não adequada do meu tio, que era o filho nobre. Entendeu? Então, assim, que não saia dessa sala, né? Me sinto aqui num ambiente bem confortável, mas nossa família toda era uma família muito humilde, muito simples. Minha mãe não teve condições de estudar,
Meu tio foi o primeiro a se formar na faculdade. E aí nós éramos obrigados, a vida inteira, a chamá-lo de doutor Alessandro. Porque ele era o cara formado. Só que eu vinha comendo ele pela beirada, né? Eu me formei, fiz uma reunião em família, eu fui o segundo a me formar na família, e falei, pessoal, meu nome continua sendo Bruninho Fiat Ticochetti. Vocês não precisam me chamar de doutor, vou quebrar essa regra dentro da família. Né? E aí, meu avô percebendo, né, que existiria essa tal da ruptura, voltando ao tema, fui estudar na Itália, me apaixonei pelo segmento de mobilidade, né? Fui estudar na casa de um conhecido lá da faculdade, vi que a casa dele era bonita, né? Uma casa legal, falei, bom, esse cara, pelo menos hoje eu vou almoçar bem, né? Porque meu avô e minha família eram os melhores pagadores de carnê do mundo, né? Eu vou contar uma história sobre isso, é interessante. Mas aí fui lá, era um empreendedor que criou um grupo chamado Valeo, que é um grupo gigante no mercado automotivo, mas na realidade é um grupo financeiro. E eles estavam comprando operações do Brasil. Eu entrei nesse grupo, me apaixonei pelo segmento de mobilidade. O elevador é um negócio meio careta, né? Você aperta o botão, cabine, contrapeso, motor, moto-redutor, folia, né? E o automotivo traz muito mais inovação. Eu sempre gostei de inovação. Fui por esse ramo, mas hoje, como terceira geração, eu sou o maior apoiador dos negócios da família. Meu avô montou 14 empresas no Brasil, das quais nós ainda temos 4. Uma com quase 80 anos, uma de 72 anos e uma que completa 68 anos agora, no mês que vem. Então, o meu avô deixou um legado. Nós criamos uma holding familiar com uma única finalidade. Hoje, minha mãe, daquelas italianas durona, né? Aliás, hoje eu vou almoçar com ela. Desculpa, ela mandou eu almoçar com ela. Ela comanda essa holding. Qual é a finalidade dessa holding? Esse é um tema de governança bem importante. Pessoal. Ela tem uma finalidade, qual é? Eu sempre ouvi dizer que era não só garantir recursos financeiros nacional. Como é que é seu nome? Tia. Mas italiano. Educação. Eu repito, falo, educação. Vocês devem ter visto o meu currículo, né? Se eu trouxer meu irmão aqui, meu irmão é um engenheiro ambientalista, fantástico, presidente da Vital Engenharia, minha irmã é top, mas assim, a gente só investiu numa coisa, educação. Eu me formei na Politécnica de Torino, sempre fui um aluno estudioso, sempre gostei de estudar. E aí, a garotada, né, a galera, foi fazer um road trip na Europa, um mochilão, você comprava passagem, aquele lance de Europa, né? Aí liguei pro meu avô. Avô, seguinte, passei, fui bem, a galera aqui vai fazer um road trip uma semaninha. Você manda passagem? Claro, manda passagem. Vocês devem lembrar como é que era para comprar uma passagem, né? Eu tinha que ir numa agência de viagem, aí eu fui na agência, desesperado, falei para a galera, estou junto, vamos todo mundo, a classe inteira vai. Cheguei na agência de viagem em Torino, eu lembro como se fosse hoje. Não tinha aberto ainda a agência, abre às 9h30. Meu avô mandou um bilhete, né? Ah, sim, mandou, já vou imprimir. Me deu aquele cadernão, né? Parecia um cheque, cheio de folha de você cabe o pescador, escrevia em cima, copiava embaixo. Porém, estava lá, Milão, São Paulo. Eu falei, moça, mas não é essa a viagem? Ele falou, essa foi a que eu recebi. Aí ele falou, meu avô, por favor, você falou que ia mandar a passagem? Eu falei, não mandei a passagem? Passagem de volta. Não vai viajar coisa nenhuma. Você está aí para estudar, não para ficar viajando. Pode voltar. Até hoje, esses meus colegas tiram o sarro da minha cara, né? Pode ser um bullying danado. Né? Então, assim, essa é a pegada da família, educacional. Então, hoje, enquanto, por exemplo, eu for vivo, minha irmã, meu irmão, nós podemos nos inscrever em qualquer estudo que seja da nossa vontade. Atualmente, porque até então, na nossa geração, vamos dizer assim, né? Na minha geração, a gente podia ser engenheiro, podia ser advogado, podia ser médico,
administrador já era o cara meio, a gente já olhava meio torto, né? Já não, o administrador, meu avô falava assim, primeiro você faz engenharia, depois você faz administração. Entendeu? Era mais ou menos assim. Hoje na nossa família eu tenho o Pietro Ferrari, se vocês olharem, ele foi no Masterchef último. Ele é chefe de cozinha. Nós temos um que é piloto. Mas eu tenho um sobrinho, que é minha paixão, que chama Rodrigo Salmeron Aguiar. Esse menino vai ser um dos melhores neurocirurgiões do Brasil. Ele atualmente está nos Estados Unidos. Ele fez 6 anos de neurocirurgia e medicina na Santa Casa. Fez 4 anos de neurocirurgia na Boston Hospital. Né? E agora ele está fazendo mais 2 anos de especialização em cirurgia, cabeça, pescoço e coluna robótica nos Estados Unidos. E ontem eu falei com ele, tio, eu vou ficar mais 1 ano aqui, renovei meu contrato. Mas o que houve? Não, porque o equipamento que eu opero atualmente vai chegar no Einstein em 2027. Então eu quero ser o primeiro médico a ter condições de operar com esse equipamento. Então, olha que interessante. Há 1 mês atrás, ele me mandou um filme. Aí ele falou assim, tio, eu fui visitar um hospital, você não vai acreditar. Você entra com a maca, tem uma inteligência artificial dentro do elevador que sabe que você vai para a sala de cirurgia. Você sai a pé, ele já sabe que você vai para a garagem. Você não precisa apertar botão nenhum. A inteligência artificial do elevador decide para onde você vai. Aí eu, sério? Pô, que bacana. Então, olha só, ele é um médico, é um cirurgião, que foi treinado para ser um apoiador dos negócios da família. Eu vou passar, eu não sou muito de apresentação, porque eu detesto apresentação. Eu fui num evento nos Estados Unidos uma vez, e aí um cara falou assim, né, que o que mais deixa a plateia com raiva é leitura de PowerPoint. E eu fiquei traumatizado com isso, eu não gosto de ler PowerPoint. Mas aqui está um pouco, né? Atualmente eu sou CEO da Tecnofibras, né? Só vou fazer um comentário sobre Tecnofibras. Estamos lá em Joinville, né? Santa Catarina, a gente fornece muito para o mercado de mobilidade. Aqui eu queria fazer uma pergunta para os CEOs. O ano passado, os Estados Unidos produziu 250 mil tratores. 250 mil tratores. A Europa, 220 mil tratores. Quantos tratores o Brasil produziu no ano passado? CEOs, hein? O Brasil é pop, o agro é pop. Estamos bombando na agricultura. Se perguntar quantas filas de estrada foram produzidas, eu sei dizer. Opa. É uma brincadeira que eu faço, Sim, né? sim. Mas quanto vocês acham? Assim, Brasil? China. 48 mil. 48 mil. O Brasil é um país que tem a maior agricultura com a menor proporção de tratores por hectares. Então, na Europa e nos Estados Unidos tem uma média de 1,8 trator por hectare. Aqui no Brasil tem uma média de 230 hectares para um trator. Então, quando a gente fala do agro, mecanização e tudo mais, por que eu falei isso, né? A Tecnofibra, se vocês lembrarem daquele capozinho que vai na frente do tratorzinho verde da John Deere, é nosso. Material composto, né? Chama termofixo, manta, resina, fibra de carbono, fibra de vidro, especialidade. É uma matéria nova, uma matéria inovadora, né? A minha família tem uma participação dessa empresa também, gosta de ter participações em outros negócios. É uma empresa que está com hoje quase 1.000 colaboradores, ela tem 47 anos de história. Vocês devem lembrar da Buscar, fabricante de ônibus, né? Tem a Marco Polo, tem a Buscar. A Buscar, por uma falha de governança chamada falha de ruptura. O seu Nielsen, né, que era o dono da Buscar, ele saiu de avião de Joinville, contra a vontade do piloto, bateu e morreu. Aí teve uma sucessão de ruptura. É a primeira empresa no Brasil que vai à falência. Ela ficou em recuperação judicial por 12 anos, foi à falência com uma pilha de pedidos desse tamanho. É um case muito interessante de governança. Eu acabei acompanhando a família, né? Um dos filhos tinha 18 anos de idade, né? E o outro tinha 16. Tinha a sucessão e a esposa, madame. Não conseguiram recuperar o falecimento do dono, falha de governança, não tinham conselho, não tinham conselheiros para apoiar a família.
Infelizmente, gestores não muito corretos entraram lá. 2 deles hoje moram nos Estados Unidos, cheio da grana. Estão sendo procurados aí pela Interpol aí já faz alguns anos. Né? Então, assim, isso é uma falha. E com isso, vem o motivo de eu ter me dedicado a esse tema. 5 mil famílias diretas e 12 mil famílias indiretas ficaram sem emprego. Ou seja, uma falha de governança, uma falha de sucessão gera um problema social gigante para qualquer tipo de cidade. Semelhante. E aí, existem algumas pessoas estudando por que as empresas chegam nessa situação de ruptura, de falha. Por isso que eu digo, embarquem nessa jornada, porque governança não é projeto, não tem começo, meio e fim. Jornada, nós estamos há mais de 40 anos na nossa família, penando na jornada de governança. Eu estou no conselho da Tigre, vai ser Tigre, se conectar, é lá em Joinville. Tigre, ela está embarcada em governança há 30 anos. 30 anos. Vocês devem ter visto recentemente, foi vendido 25% de participação da Tigre para o Grupo Advent, com um único objetivo, porque o valor foi bem pequenininho, elevar a regra de governança. A família percebeu que eu chego na tampa, assim, sabe? Então, nosso sistema de governança não está legal. Vamos vender uma participação, e aí vem o conceito das novas gerações. Né? Diferente do meu avô, que era um cara que compartilhava tudo, é muito comum vocês verem gerações de fundadores baby boomer que são apegados demais e não compartilham, não querem conselho, não sabem fazer sucessão, são imortais, são caras que vão durar a vida inteira, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estava vendo aqui NR1, né? De saúde mental e tudo mais, mas após a pandemia, os fundadores de empresas tiveram rompantes. Uma amiga minha que é psicóloga, eu sou engenheiro, ela me explicou. O cara percebia assim, se tudo estava muito bom, ele ficou 2 anos em casa, velhinho e tal, com medo de morrer, ele voltou lá e falou assim, eu vou assumir porque eu vou melhorar. E se tudo ficou muito ruim, ele fala, eu vou assumir porque eu vou melhorar. Eu sei como fazer isso aí, sai daqui todo mundo. E aí vem um tema... na verdade é esse aqui, né? Eu gosto muito. Isso aqui eu teria umas 2 horas. Vocês têm paciência para 2 horas? Essa ampuleta, ela resume os 4 capítulos do meu livro, né? E quem fez foi um colega do meu filho, ele estudava aqui na ESPM, e eu fui fazer uma palestra sobre governança, né? E isso deve fazer uns 5, 6 anos, ele me chamou e falou, tio, legal, você tem conteúdo, mas você é muito careta na apresentação. Posso dar uma... E ele que bolou essa. Na real é o seguinte, né? Governança é isso aqui. Governança é isso. Né? E nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. E uma coisa que eu acho bacana é o seguinte, a FGV explica muito bem isso aqui, ó. Muito bem. É o planejamento estratégico, gestão operacional, indicadores, KPIs, tudo isso que a gente domina, né? Domina. Mas no Brasil, com todo respeito, existem poucos CEOs com essa habilidade aqui, ó. Porque esse aqui também é o nosso papel. É tramitar aqui, ó. E sabe como é que você mede? Se eu conversar com qualquer um de vocês, né, e eu quiser rapidamente medir o nível de governança da empresa de vocês, vocês vão entender de uma forma bem simples. Eu lembro muito da minha avó. Meu avô comprou uma fábrica nova, nós estamos em fase de construção. Ele me deu a nobre tarefa de pintar as faixas das vagas de estacionamento da fábrica. Eu botei lá o gabarito de madeira, estava lá pintando. Chega a minha avó, aquela italiana, madre, a nona italiana, ela chegou, pelou a minha faixa, né? Parou o carro, chamou meu avô, falou, essa é a minha vaga. Imagina só, minha avó ia na fábrica, acho que uma vez a cada 3 meses, ela chegou, a fábrica não estava montada e ela definiu qual era a vaga dela no estacionamento. Simples, aí. Aí eu descobri que em governança, definir a vaga do estacionamento de um consanguíneo ou de um dono de uma companhia, todo mundo é expert, PhD em vaga de
estacionamento. A vaga dela ficava bem próximo de um corredor coberto, quando estivesse chovendo ela não ia se molhar, e ai de quem mexesse na vaga da dona Rosa. Aí chega o CEO da empresa familiar, e no meu livro eu falo, né? Existem CEOs enlatados de multinacionais que acabam caindo no ambiente familiar e desprezam a vaga do estacionamento da dona Rosa. Eu, há 25 anos, eu dirijo empresas familiares como CEO. A primeira vez que eu vou visitar uma empresa dessa, eu paro meu carro o mais longe possível. Eu quero que ninguém nem veja o meu carro. Seu Bruno, nós reservamos essa vaga. Não, essa vaga deixa para os acionistas majoritários. Sério mesmo? Isso espalha que nem uma pólvora. Não parou nem na vaga do presidente. Foi a dona Rosa que me deu essa missão. Na verdade, vocês são pessoas inteligentes, né? Façam uma analogia de quantas vagas de estacionamento não existem dentro de uma corporação familiar. E nós que vemos da FGV, a gente não aprende isso para tratar esse tema aqui. E aí eu digo, a pior governança de uma companhia está diretamente proporcional ao delta diferencial entre a posição que a pessoa ocupa e o que ele está, de fato, colocando energia. Eu vou dar um exemplo. A frota está gastando muito combustível. Isso vem lá de um acionista que está lá no conselho, tal, não sei o quê. O cara que está aqui se preocupando com o assunto do vazamento de óleo das máquinas de produção, esse gap aqui é gigante, né? Fala de governança. Fala de quem? Do CEO. Eu lembro uma vez que a gente instalou esse AP numa das fábricas nossas, e aí a minha mãe foi numa reunião comigo. Era garoto, minha mãe manda todo mundo, né? Inclusive mim. E aí, ela chegou lá e falou, muito complicado esse negócio aqui. Muito complicado. Eu gostaria de ter alguma coisa semelhante ao tanque do meu combustível. Verde, ok. Amarelo é risco. Vermelho deu problema. Até hoje, ai de quem fizer uma apresentação que não tem indicadores com farol. Minha mãe mata. E ela participa de 2 reuniões de conselho, né? Então, eu digo o seguinte, quando a gente consegue fazer o filtro da governança, porque esse é o principal papel de um CEO, né? É fazer esse tal do filtro da governança, ou seja, tratar esses 5% dos assuntos com consideração a este conselho. Eu chamo isso carinhosamente de drone do CEO, drone alto. O drone do CEO tem que estar elevado num determinado patamar. Grandes empresas familiares do Brasil, elas fazem a pirâmide invertida. Elas fazem isso aqui, ó. Ou seja, ela dá empoderamento zero para a gestão. As decisões aqui são praticamente nulas. O cara quer decidir até a cor da parede. Compartilhamos, multiplicamos, conhecimento. Não gostei da cor, eu quero que mude. Põe preto. A partir de amanhã é preto. Meu, cara, que diferença faz? Era o preto. Vocês não vão fazer isso. Eu sei que nas empresas de vocês nunca deve ter acontecido nada semelhante, né? Então é o seguinte, se nós, CEOs, não soubermos fazer esse filtro da governança e esse alinhamento estratégico, nosso papel aqui embaixo, eu não tenho dúvida que vocês todos, né, e os nossos amigos, colegas de FGV e outras universidades, sabem fazer muito bem. A dificuldade está em tratar aqui em cima. Tratar aqui em cima tem que ter tido uma escola do senhor Bruno Ferrari. Meu avô foi meu professor para tratar esse assunto aqui. Outro dia, minha mãe, é secreto, hein? Virou para mim e falou assim, eu não estou gostando da gestão do cara. O que houve? Tivemos anos que as empresas não vão bem, né? Ele recebeu mais bônus do que nós recebemos de dividendo. Está errado. Sério? Puxa vida. Errado por quê? Tem uma outra coisa, em governança não tem certo e errado. Isso tem adequado ou não adequado, dependendo do momento, dependendo da companhia, dependendo de uma série de outros fatores. Eu falei para ela, a senhora me desculpe, mas eu vou te contar uma história. Eu fui num evento da Lupo, a Lupo, uma das empresas familiares mais antigas do Brasil.
Tá? Tá na 6ª geração. E aí fui no evento da RUP, terminei de falar, veio uma velhinha falar comigo. Eu gostei muito. Deixa eu dizer uma coisa. O nosso senhor está ganhando mais do que eu. Eles são hoje 132 acionistas. E o coitado do senhor é um cara só. Aí eu falei para ela, mas assim, a senhora está incomodada? Não é bem que eu estou incomodada. Não é bem que eu estou incomodado. Mas os meus filhos, tudo pendurado nela, né? Estão dizendo que esse ano não vai dar para manter o padrão de vida, tal, e eu vou mostrar para vocês um gráfico, né? Fala sobre isso. Mas vocês entendem qual que é a... Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Alguém é acionista aqui? Alguém é conselheiro? Tem conselheiros, né? Assim, esse é um papel muito importante, tá? Aí só queria fazer um comentário ali. Aí você está falando de empresa familiar. A coisa é conselho de administração de empresa familiar. A coisa é você ser conselheiro independente e entrar lá e não consegue fazer nada. Aí também tem outras coisas. Se você pegar um conselho de administração, que também é aquela história de, como costuma, eu sou professor, esse conselheiro, eu digo o seguinte, o pessoal não lê também. Você vai para a reunião sem ler, você não estudou, sem preparação. Você chega lá e faz parte do Conselho Fiscal também. Eu, inclusive, escrevi um livro lá do Conselho Fiscal do BGC. E eu costumo dizer o seguinte, chega na reunião e fala assim, olha, meu nome é Paulo. Você é o Paulo, eu não li. Aí o outro conselheiro deu, vai ficar só 2 conselheiros falando, e o outro não sabe absolutamente nada, porque não vê a primeira linha. Então, assim, também tem muito isso também. Você, eu participo da CI da KPMG, não sei se você conhece. Sim, sim. A gente fala lá o seguinte, conselheiro dependente, conselheiro dependente. É aquele cara que está lá para ganhar 10 mil reais, não importa o valor. Assim, aquele conselheiro dependente depende daquilo que você falou lá dele. 70 anos, 60 anos, sem idade, ele dá sempre um preço aí, muito emprego. Não é conselheiro. Uma coisa, vamos dizer que o conselheiro não deveria ter um conselho de emprego. O conselheiro deveria ter um conceito de ser consultivo, ser alguma coisa que vai lá, o nome já fala, né? Conselheiro. Então, isso varia de empresa para empresa. Paulo, vou te falar, eu concordo parcialmente com a tua fala. Porque meu avô, quando começou a embarcar na jornada, sabe quem ele convidou? Convidou o ex-contador dele, o ex-advogado, o vizinho da casa de praia. Esses eram os conselheiros do meu avô quando ele começou. Aí ele viu que não deu certo. Ele trouxe um cara da Balduco, que é a geração que veio da Itália. Ele veio com Balduco, Arno, Lorenzetti, veio com Stallo, veio com uma geração de inteligentes que trocavam muito. E eu gosto muito do conselho consultivo. Então, o conselho de administração é para a empresa listada em bolsa e tal. Então, normalmente, você começa com uma coisa simples. Por exemplo, esse nosso encontro de hoje é um conselho consultivo. Porque eu tenho certeza, né? Talvez eu não coloque todas as dores que vocês têm, mas eu tenho certeza que, no particular, a gente pode compartilhar muitas dores, porque elas são comuns. Tá? Então, assim, na realidade, é uma falha de governança. Eu sou um cara, como engenheiro, eu não olho a falha, eu olho o fato gerador. Então, assim, hoje no Brasil, para você contratar conselheiros, onde que vocês vão? Eu sou da primeira turma do IBGC, quando o IBGC era top. Tá? Meu avô me enfiou em tudo quanto é lugar. Começamos com o Lodge, foi o primeiro consultor de governança do Brasil, eu tive contato com ele. Depois veio o Beinhoff, tive contato com ele. E assim, pelas dores que nós tínhamos da família, meu avô falou, cara, o leite de morte, quando ele estava prestes a falecer, eu estava com ele, ele falou assim, eu nunca entendi bem essa ruptura, né, de eu sair da empresa da família, eu sofri muitos anos, né? Mas ele falou assim para mim, eu errei na educação do meu filho, mas eu não vou errar na educação do meu neto. E com isso, eu vejo assim, eu participo de muitos conselhos consultivos. Às vezes um almoço, meu avô fala assim, nunca negue um café a ninguém. Então, se o cara está te pedindo um café, é porque ele tem uma dor em cima de qualquer coisa, pode ser uma coisa familiar e tal. Então, hoje está vindo uma nova geração de conselheiros, por exemplo, eu, meu irmão, minha irmã. E como nós passamos isso no sangue, porque tem uma coisa, isso é uma dica de $1 milhão que eu vou dar agora. O tema de governança virou modinha. Todo mundo agora virou especialista em governança. Mas é o seguinte, governança é storytelling. São histórias contadas pelo coração. Se o cara trabalhou, outro dia peguei um cara, setor farma, uma multinacional farma, RH, perdeu o emprego,
E agora? Tentou recém-colocado, não conseguiu. Vou falar de governança. Pô, mas antes disso, virou renda extra. Você é o CEO, diretor, CFO. Mas fala, quer vir aqui, tem R$10 mil para fazer uma reunião com você, ficar 2 horas aí. Aí esse cara que eu te falei, que ele nem lê. Aí é o seguinte, aí é uma pessoa que não é comprometida, né? Por exemplo, se chega... Mas é o que mais tem. Mas eu estou nos 3 conselhos além de CEO, né? Se eu chego numa reunião de conselho e vejo que não tem conteúdo, eu cancelo a reunião. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar a reunião. Esse tema é importante, vamos remarcar. Eu acho que seria importante que vocês dessem uma avaliada nesses relatórios e tal, porque assim, os conselhos, eu estou no conselho da VEG Digital. Né? A VEG é uma empresa, acho que todo mundo conhece aqui, né? Os primeiros motores que deram para o meu avô, como italiano, ele privilegiava os motores da Arma. E aí o motor do elevador queima, né? De vez em quando ele tirava o motor do elevador. Onde é que ele mandava? Ele mandava para Jaraguá do Sul. Porque o seu Ego, que é o E, o seu Werner e o seu Geraldo, que é o VEG, eles rebobinaram o motor da marca Arma. Eles não fabricavam motores, eles começaram a rebobinar. E rebobinar, você tem uma foto do meu avô, uma Kombi, virou a Kombi aberta, cheia de motor quebrado lá dentro, sendo rebobinado pela VEG. Eu até brinco, né? Nossa família cometeu um erro estratégico. Porque se tivesse sido localizada no sul do Brasil, teria dado muito mais certo. Porque São Paulo era onde tinha os elevadores, né? No sul não tinha elevador montado, era tudo casa, né? Mas a VEG tem 15 anos a menos que a nossa empresa. Que é uma potência, né? Por quê? Governança. Hoje, se vocês avaliarem quem está no conselho da VEG, a Tânia, que é presidente da Microsoft, o Dan Yoshi, que é o presidente da Yoshi Maximum, o Décio, que é filho do seu Ego, só tem cara top. E agora fizeram a transição para o Cuba, é um rapazinho que começou como estagiário na VEG e agora é o novo CEO. Cara fantástico, uma pessoa humilde, cara muito bacana, vale a pena. Então, assim, na realidade, o nosso papel como CEO é estudar esse tema. Eu até brinquei uma época lá na FGV que nós deveríamos criar um curso para CEOs não consanguíneos. É o seguinte, às vezes a família não tem coragem de colocar um não consanguíneo por falta de habilidade desses executivos. Você trazer um cara enlatado de uma Bosch, colocar no núcleo familiar, a chance de êxito é quase zero. É quase zero, porque ele sabe tudo de gestão, tudo. Mas ele peca aqui. Ele vai no Just Do It. Ele para o carro dele, ele compra um carrão, né? Para na vaga da Dona Rosa. Acabou a governança. Essa vaga, ela está vazia. A partir de hoje, eu sou o novo CEO, eu vou parar aqui. Acabou a gestão do cara. Então, assim, eu digo, governança está nos detalhes, nas simplicidades dos assuntos. Às vezes não está no negócio mirabolante. Mas eu queria trazer uma outra tela. Ainda temos 2h30, né? Eu tenho uma outra tela 25 minutos. que fala sobre o desenvolvimento de talentos familiares. Isso é uma coisa que meu avô tratou com muito carinho. Muito carinho. Muito carinho mesmo. Eu não sei na família de vocês, né? Mas eu tenho muitos amigos assim. Eu chamo carinhosamente daquele membro consanguíneo passivo, né? Mas é aquele cara que joga contra o patrimônio da família, né? Você deve conhecer alguém que faz isso. Governança é eliminar esse cara. E como é que você faz para eliminar isso? Teenager. Então, espera ter 22 anos de idade, andando de BMW de R$1 milhão. Agora você vai falar de governança com o cara. Too late. Teenager. Tem que entender a dor. Por que na terceira geração as pessoas se perdem? Sabe por quê? Porque eles não têm o storytelling do fundador. A minha mãe, vocês sabem o que é a manutenção de elevadores, né? Tem hora para acontecer? Não, só te atendo às 8 ao meio-dia. Para por hora de almoço, você fica preso lá no elevador, depois eu te atendo. A minha mãe era pequenininha. Sandra, acorda. Tem uma chamada do elevador, 2h. Estão presos no elevador. Meu avô consertava o elevador e minha mãe iluminava para ele. Sandra, mais para cima. Ela botava uma lanterna para ele consertar o elevador. Então, assim, a minha mãe, ela é viva,
ela conta essa história com muito orgulho até hoje. Até hoje. Meu filho trocou de carro recentemente, porque aqui em São Paulo o carro é uma ferramenta de... Se você não tiver um carro, você não consegue fazer start. Então, assim, minha mãe foi contra, sabe? Minha mãe foi super contra. Ela falou, que besteira, vai dar um carro para ele e tal. E bem velhinho. E aí meu filho trocou de carro recentemente e tal. Minha mãe ficou possesso. Porque eu nunca ganhei uma bicicleta no nosso family office. Nunca. É uma bicicleta que você vai trabalhar e comprar. Dá para fazer isso com a nova geração? Até a forma como você desenvolve as novas gerações, ela é um pouco diferente, né? Mas, enfim, carinhosamente, a gente tem trabalhado para passar esse membro que era o tal do passivo, para pelo menos um membro responsável. Que é isso aqui, eu não vou ler, mas é isso. E uma coisa que não se abre mão de um responsável, união da família. Né? Tem famílias que têm tanta sorte, que além de ter o cara responsável, ele passa a ser um apoiador. A minha irmã é super apoiadora. Ela é economista, ela tem os negócios dela, mas ela é uma acionista responsável. Ela tem um compromisso enorme. Né? Ela é uma amálgama, né? Ela é uma aglutinadora da família. Tá? Então, assim, é muito comum a gente falar, nossa, depois que meu avô morreu, ninguém mais pegou essa posição. Ele que fazia os encontros de família, né? Agora não tem mais. A minha irmã é essa pessoa. Então, ela é super comprometida. Ela é super conectada. Ela mora aqui em São Paulo com arquitetos, decoradores, construtoras. Ela vai em um monte de evento. Né? Nós temos uma fábrica de elevadores de carga para apartamentos duplex, triplex. Agora, a família que é muito power, mas muito power mesmo, consegue isso aqui. E aí nós fomos ver no mundo, as empresas de longevidade, elas têm 20% dos familiares criadores de riqueza e 80% são responsáveis e apoiadores do negócio. Vocês devem conhecer famílias que têm longevidade e vocês devem reconhecer isso que eu estou falando, tá? Agora, uma coisa que é interessantíssima, né? O cara ser um criador de riqueza, esse é o candidato a CEO. Como é que funciona no mundo? As empresas têm uma baita longevidade. Tem uma característica bem importante comum. Eles fazem uma gestão familiar e uma gestão profissional, que preparam o familiar e preparam o profissional. Eles vão fazendo ciclos alternados. É muito difícil o papaizinho preparar o filhinho. Tem casos, mas é muito difícil. Tá? Então, empresas de longevidade sempre tem um membro, e se você pega uma família que tenha um ego muito forte, não admite isso. E aí, tartaruga não nasce em árvore, né? Você coloca aquele cara que não tem a menor habilidade, e aí eu já vou trazer o consultor, né? Aí você contrata uma consultoria para fazer o seguinte, uma análise dos potenciais sucessores. Vamos junto? O pai contrata essa consultoria. Aí tem o filho candidato, mais 5 coitados lá da gestão. Aí o consultor chega para o pai e fala, I have a solution. Ok. Seu filho tem um potencial gigante, cara. O pai fala, que beleza. But you need my help. Eu vou ficar aqui e vou fazer uma mentoria com esse rapaz aqui de uns 12 anos. Nossa, maravilhoso. Você vai ver que eu vou deixar o negócio claro. Vocês podem anotar, tem bastante gente fazendo isso. Aí prepara um cara que não tem a menor habilidade, não tem a menor paciência. Na realidade, ele nem quer aquela posição. Tá? Anteriormente, eu fazia uma análise assim, de governança, né? Tem uma coisa que é uma tendência agora, eu falei dos tratores, a John Deere, ela não avalia mais uma empresa fornecedora só pelo aspecto qualidade e logística. Ela avalia pelo aspecto de governança. Qual o risco de governança dessa empresa? Qual o risco do cara falecer e o filho sucessor, que é um Zé Ruela, assumir esse negócio? Como é que está? Inclusive das concessionárias.
Bem lembrado. Sabe quantas concessionárias a John Deere hoje tem sob responsabilidade dela? Mais de 30. Os caras, na sucessão, porque agora já faz 20 anos de John Deere Brasil, na sucessão falharam. Imagina o impacto, fechou a concessionária de Campo Grande, no Mato Grosso, da John Deere. O que eles fazem? Eles tiram a família, falam, desculpa, mas vocês estão fazendo porcaria demais, e aí eles têm que assumir a gestão da concessionária. Muito bem lembrado. Agora eles estão fazendo treinamento de gestão de concessionárias para empresas familiares. Quantos por cento da cadeia de supply chain da John Deere são empresas familiares? Vamos juntos? Fornecedores, 92%. A empresa que transporta a peça até a John Deere, 100%, transportadora. Aí você tem a montagem, aí terminou de montar o trator da John Deere, é o tamanho dessa sala, não dá para deixar ali no pátio, né? Tem que levar para a concessionária. 100% das transportadoras familiares. 100% das concessionárias familiares. Se falhar um plano de concessão, acabou a John Deere. Então, vou dizer, tem algumas famílias que têm o conceito de criador de riqueza, né? Todo mundo deve conhecer a história do Antônio Emílio Moraes, ele era genro, né? Ele não é família, né? E ele foi um cara que foi um grande criador de riqueza. Aqui é um negócio. Pois não. Mas eu sou da área de consultoria. Perfeito. Não trabalho com sucessão, mas trabalho com desenvolvimento de pessoas. Nessa cadeia, quando quebra, né, quando tem, sei lá, um filho responsável, né, não tem 3 opções, 4 filhos para mandar 3 para estudar e não ficar, o que você considera aí interessante para essa área de desenvolvimento dessa pessoa? Você acabou de citar um exemplo, esse consultor, só que você colocou uma pitadinha de consultor, 12 anos, né? Você colocou uma pitadinha de uma pimenta aí, né? Você considera interessante para esses casos mais complexos? É uma boa pergunta, porque, na realidade, você tem que preparar o consanguíneo para ser um bom apoiador, e não necessariamente para ser um sucessor de negócio, para ficar lá no dia a dia. Então, eu digo novamente, né, eu gosto, por exemplo, minha família inteira, meus 3 filhos, ninguém vai trabalhar no negócio da família, nem os 3. Eles já tomaram a decisão, eles conhecem o negócio, mas eles são baita apoiadores. Eu vou mostrar aqui numa tabela o que é que traz de malefícios você não ter apoiadores familiares, né? Agora, a pergunta ela é bem ampla, né? Mas o que eu percebo nessas minhas andanças é o seguinte: às vezes o pai impõe a posição do filho, é imposto mesmo. Não tem nem o consultor para dizer quem vai ser. Ele já chama o cara e fala o seguinte: eu quero meu filho, você faz de conta que nós vamos fazer uma rodada de... E aí já falhou a governança, né? Porque a governança é transparência. E sabe o que acontece com esses 4 profissionais que foram candidatos? Não, ele vai embora. Vai embora, não tenha dúvida. Ontem eu estava com o Daniel Randon. Eu acompanho muito a gestão da Randon, que é uma empresa também que tem uma ótima governança. O Sérgio Carvalho acabou de sair como CEO. O Daniel voltou para a posição. Ele ontem falou para mim: eu não vou ficar como CEO de companhia. Não quero ficar. Eu vou em busca de um novo CEO. Não tem ninguém da família preparado para essa posição. E a partir da minha geração, nós não vamos mais deixar os membros familiares trabalharem na companhia. Pronto. Aí, eu conheço bem o Davi Randon. Tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Os 3 filhos deles geraram negócios e oportunidades extra com o negócio da família. E um deles tem um negócio que está dando muito mais dinheiro do que o próprio negócio da família. Entendeu? Então, assim, vou te falar, não tem uma regra específica, mas a preparação de um consanguíneo para ser um ótimo apoiador, para mim, esse é o melhor termo de governança. E se durante essa preparação o cara tem talento, tem vontade e tem apoio de todos os membros familiares, por que não ser o próximo sucessor? Não sei se eu respondi um pouco, mais ou menos, porque ela é bem ampla, né? Eu acompanhei muito esse processo, a minha formação toda, minha carreira, 40 anos publicitário, né, trabalhando em agência, montagem, de serviço. Eu acompanhei muito isso por causa da propaganda. O que a propaganda aqui não, a agência ela se forma em torno de uma pessoa.
acho que é o Oliveira, o João Oliveira, eu trabalhei direto com o Oliveira, né? E os filhos não têm grande talento. Eles não desenvolveram grande talento. E a gente mostra, sabe, como uma pessoa, né? A gente não consegue ter sucessão. E mesmo que ele tenha formado sucessores competentes, as pessoas não têm grande carisma que ele. A grife, né? A grife parece que a DPZ aconteceu isso com a DPZ, a W, a Thalys também, né? Porque os filhos não conseguiram ter o talento e a projeção que o pai teve. Eu concordo parcialmente. Eu vou dizer por quê. Eu fui para os Estados Unidos, fui numa feira de venda de consultórios dentários. Fiquei curioso, um amigo meu que estuda o tema de governança. O que acontece no Brasil quando o dentista termina a carreira? Vocês já viram ter um consultório que passa de pai para filho, que vai? É difícil. O cara, quando é muito bom, ele vende o equipamento e se aposenta. Né? Nos Estados Unidos, essa carteira que ele tem, o local físico, a forma como ele montou a governança, tem valor. E aí eu vou contar uma coisa. O público jovem, meu filho, eles não embarcam em absolutamente mais nada e você trabalha durante 20, 30 anos da tua vida e chega no final não tem valuation. Então, assim, profissionais liberais, meu pai é advogado. Meu pai ele era dono do escritório da advocacia. Quando chegou uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, os advogados bons dele começaram a sair. Pai, abre participação dos caras. Eu sou dono do escritório. Eu falei, o senhor vai morrer dono de um escritório vazio. Hoje meu pai tem 10% de participação no escritório, tá certo? Todos os advogados são sócios, que é uma coisa que 10 anos atrás, 20 anos atrás, não era comum. Assim, isso na pele. Então isso vale para profissionais liberais, advogados, dentistas, médicos. Ele fica com a marca, né? Ele fica com a marca. Não sei quem estava no dia que a Denise falou para nós, ela chegou no hospital BP, dando prejuízo, chegou lá, tinha a sala de cirurgia do Dr. Zerbini. Ela olhou e falou, o que é isso aqui? Só ele e a equipe dele poderia atuar naquela sala. Prejuízo durante 10 anos. Alguém estava junto nessa apresentação dela? Tá. Foi fantástica. Ela pegou e falou assim, manda arrancar todas as placas. Essa mulher é louca. Zerbini vai vir aqui e vai matar ela. Conclusão, a taxa de utilização desse centro cirúrgico hoje é 80,tantos%, que aí só tira a asepsia, né? Antigamente era 10, 8, tinha mesmo que ele nem usava, essa sala era dele. Mas eu acho que é isso, é conseguir transferir o valor da marca dos sucessores, né? Não ficar... Não personalizar. Então, assim, tem muitos modelos, né? Mas o legal, assim, né? Vocês devem conhecer alguns criadores de riqueza, que é aquele acionista ativo, tem apetite a risco. Para ter apetite a risco, sabe o que você precisa ter? União familiar total. E aí você começa a ir para a terceira, quarta geração. Primeira geração, você almoça e janta todo mundo junto. Na segunda, mais ou menos. Na terceira, tem primo meu que mora na Itália, eu vejo uma vez a cada 15 anos. Nem sei o que o cara faz direito. Como é que você vê a pessoalização de cargos dentro das empresas? De grande, às vezes, você tem mobilidade ou de ter boas escolhas. Não pode. Eu venho de uma cultura de gestão matricial, que o automotivo é bem clássico. E eu tive um presidente de uma empresa que dirigia para ele, e ele me disse o seguinte, quando você entrar numa empresa e ver o organograma estampado na porta, vai embora. A empresa muito cheia de caixinha. Então, eu, por exemplo, nós estávamos no café aqui em cima e aí nós fizemos o transporte de uma mesa. Aí alguém falou assim, imagina se é da próxima geração, vai dizer, quanto eu vou ganhar de bônus para transportar essa mesa? Isso aí não faz parte do meu job description. Eu vou embora dessa empresa, ela manda, além de eu ser do marketing, eu tenho que transportar a mesa. E pá. Na minha época não tinha essa. Estava abaixo de estacionamento, eu era monitor, às vezes faltava o cara da empilhadeira, eu dirigia a empilhadeira, eu fazia tudo, sem mimimi. Um pouco no gancho dela, um pouco no gancho que o colega também perguntou para você, um dos desafios grandes hoje que eu enfrento para implementar os programas de integridade, né, de compliance das empresas, mesmo formação de conselhos, etc. e tal, coisas um pouco absurdas que têm ocorrido por aí,
vide e permita, mas também não vamos entrar nessa discussão. Como é que vocês hoje, dentro da empresa de vocês, do grupo de vocês, são duas perguntas, né? Como é que vocês hoje veem essa questão de familiares, como você bem comentou, concorrer também para cargos de CEO, etc. e tal, sem privilegiar. Portanto, todos têm que passar por exemplo, GV, e depois realmente ver se ele tem perfil ou não, né? Ou se também, olha, é o filho do dono, vamos bater nas costas, faz o seguinte, campeão, vira o monitor para fingir, aconteceu isso várias vezes, né, que você está trabalhando, para ninguém ver o que você está assistindo, entendeu? Mas deixa o seu terno lá, que você vai ganhar. Aí, chega na terça-feira e quinta-feira já vai surfar no litoral norte. Isso acontece bastante. Né? E o cara toma todas, fuma todas, né? Ele toma todas e ensina quem fuma todas. Mas não tem perfil, né? Mas veio chamar o terno dele. Qual é a política de vocês hoje? E como é que vocês lidam também, Bruno? Isso é um assunto que, assim, diariamente, não só eu, mas os próprios conselheiros, os próprios C-levels dentro das empresas, que a gente atende, tem muita dificuldade em lidar com a geração Z, que é exatamente o que você falou. Não precisa estar no JavaScript, eu também pego as coisas. Como é que vocês lidam com essas questões da geração Z? Eu acho que o Belvô teve uma sacada inteligente, porque, assim, no aspecto educacional, a gente nunca abriu mão. E uma falha que eu com o filho, meu tio, foi o seguinte: ele teve um problema de saúde cardíaco, meu tio voltou da universidade, passou um ano sabático na Europa, porque foi muito cansativo estudar tanto tempo, né? Ele ficou um ano na Europa, filho rico. E quando voltou ao Brasil, meu avô teve um problema de saúde. E meu tio, de uma forma bem absurda, sentou na cadeira do senhor, sem a menor preparação. E nós quase sucumbimos à empresa. Nós quase perdemos a empresa. Vocês devem conhecer uma empresa chamada Vilar, que faz manutenção de elevadores, né? Essa empresa nasceu, era nossa. Tá? Vocês conhecem a Brigadeiro Luiz Antônio, né? Então, nós tínhamos o nosso melhor técnico de manutenção da nossa empresa. Ele deixou uma perua Kombi. Na época, a Brigadeiro, ela descia, né? Deixou a perua Kombi ali, foi fazer uma manutenção de um daqueles elevadores bem perto da Paulista, antigos, né? Não sei o que aconteceu com a perua Kombi, ela desceu a Brigadeiro e arrebentou 300 carros lá. Nossa, vai pagar essa conta. Eu tinha o dedo de dedo na cara do José Alípio, né? Era um cara assim, esse deveria ser o meu tio. Então, meu avô já tinha falecido. Aí esse Zé Alípio falou: olha, cara, é o seguinte, o teu avô, o teu sobrinho trabalha, mas com a tua arrogância, com a prepotência, não. Ele saiu e montou a Vilar. Então, a gente tem mais de 8.000 elevadores em contrato de manutenção. Nós quase sucumbimos à empresa. Então, assim, se os acionistas e investidores começarem a entender, certo, o nível de responsabilidade de você nascer numa empresa de família, certo? Você vai começar a tomar algumas atitudes um pouco melhores. Agora, eu, como engenheiro, durante muito tempo eu cometi uma falha. Eu entrava nas empresas, dava os meus pitacos, isso, aquilo, tal, até o dia que eu conheci uma menina chamada Bianca Scarpelli, na escola. Quando alguém me chama para falar sobre governança, que precisa de uma ajuda para estabelecer um conselho, isso, aquilo, antes de chamar advogado, chamar especialistas em governança, tal, ela faz uma coisa que chama-se anamnese da família, diagnóstico familiar. E aqui vem um negócio muito legal, que atualmente ela está fazendo o diagnóstico familiar da 4ª geração da velha. Eu já vou explicar o que está acontecendo lá. Somos, não sei se vocês sabem, mas assim, os maiores bilionários do Brasil, faixa de 18, 17, 20 anos de idade, estão em Santa Catarina e são sucessores da velha. Né? Como é que você vai fazer para uma pessoa dessa? E o que ela faz? Ela chega no fundador e faz uma entrevista. Bate-papo, anamnese. Aí fala com a esposa, fala com o filho que o pai acha que é o sucessor. Fala com o outro, tal. Passa um tempinho, meu filho liga. Eu falo, real. Na real, eu esqueci de falar algumas outras coisas. Assim, por mais que meu pai diga que eu sou sucessor, eu tenho um sonho. Eu quero compartilhar o sonho com você.
Nós temos um empreendimento imobiliário em Campo Alegre, e eu quero transformar Campo Alegre, Santa Catarina, numa Campos do Jordão. Estou com o projeto pronto, esse é o prazer da minha vida. Meu pai me acha que eu quero ficar aqui, eu tenho vergonha de contar para ele. Mas não fala nada para ninguém da família. Ele começa. Aí vai falar com o pai. Meu filho está mais do que preparado. É o filho preparado para o papagaio pirata. Né? Filho, sempre aqui. O pai vai fazer as reuniões, você vai escutando. Certo? Até o dia que o pai começa a chegar atrasado na reunião e o filho tem que comandar a reunião, daqui a pouco ele se vê numa posição que ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Tem muito disso. Então, essa falha de preparação... por exemplo, meu pai advoga para... Meu pai e meu filho, né, são advogados da área de empresarial. É muito comum eles serem chamados e falar assim, Salmeron, eu quero montar aqui uma governança na minha empresa. Desenha aí, eu quero uma cor de acionistas. Meu pai falou, olha, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos organizar tudo que vocês querem como regras, aí a gente chama o advogado e fala, ó, faz isso aqui. Então, assim, tem muita família invertendo os papéis, tem muita consultoria, com todo respeito, invertendo os papéis. Né? E o que eu acho legal? É um tema novo, né? Quantos anos o Brasil tem o tema de governança? Quantos anos você acha? 25 tem o IBGC. De 92. Mas eu sou da primeira turma do IBGC. Era um grupo de 8 pessoas que almoçava aqui no Itaim. Eu faço parte desse grupo desde o início. O IBGC, inclusive, se descaracterizou um pouquinho. Porque agora virou um negócio que, se você pagar a mensalidade, dá um budget do IBGC do ano inteiro e ainda sobra dinheiro, entendeu? Eu tenho um carinho enorme pelo IBGC, sou fundador do IBGC em Santa Catarina, tudo bem, tudo bom. Virou uma escola, né? E fora as outras, né? GoNil, aí agora tem uma que é não sei o que das quantas, que fala sobre governança, eles têm 300 nomes de governança, né? Então, assim, estão inventando um monte de coisa para encher a linguiça, né? E a geração Z? A geração Z. Eu tenho um lema meu. Né? Sabe aquela coisa assim, essa geração não quer nada com nada, esses caras não estão nem aí, não sei o que, eu discordo. Santa Catarina, ela está em... o índice de desemprego é zero. Não sei se você sabe, está em 2,8%, ou seja, unemployment rate close to zero. Nós estamos em full emprego. Só não trabalha quem não quer. Então, nós temos um lema de preparação das novas gerações. Eu tenho uma escola de digitalização com 250 alunos menores de 16 anos a 18 anos de idade. 250 alunos. Estão todos empregados. Todos empregados. Foi um empresário daqui de São Paulo tentar pegar 2 alunos e falar, não, está tudo empregado. A VEG, a nossa empresa. Então, assim, a base em Santa Catarina é a formação. A educação. E eu não vejo esse mesmo mimimi que a gente vê em outros estados por lá. Eu tenho até dificuldade de responder, porque a gente não passa isso na pele. Eu hoje tenho 130 menores aprendizes na empresa. Eles ficam seridos. Aqui em São Paulo deve ter também. Fica de manhã comigo, à tarde no Senai e à noite na escola. Não tem tempo para pensar em bobagem. A taxa de conversão é alta. Quando eu não fico com os melhores, eu acabo oferecendo para o mercado. Nós temos um aplicativo em Santa Catarina para PCDs. Eu tenho full PCD. Eu nunca paguei multa do PCD. Tenho full. Por quê? A gente sabe acolher. E a mesma coisa vale para gerações novas, né? Você tem que saber acolher esses caras. A forma como eu vou acolher o meu pai é diferente da forma como eu acolho o meu filho. Vou começar a passar para você as perguntas que estão vindo pelo pessoal que está assistindo online. Só vou fazer essa apresentação aqui. A maior riqueza é essa que nós estamos aqui, ó. Riqueza intelectual, a riqueza do impacto social, a riqueza de relacionamento. Olha o quão rico é um evento desse. E o problema das famílias é focar nessa aqui. Até a apresentação ela não está certa, porque quando clica a segunda vez aparece essa. Aí eu falo, tira da tela. Essas são as riquezas de uma família empresária. E aqui estão os valores, por exemplo, da minha família, da minha mãe, meu avô. Então isso aqui a gente não abre mão, não abre mão. Eu queria só comentar um detalhe. Isso aqui é uma análise do professor John Davis, que também um garoto me ajudou a transformar 300 telas nessa aqui.
Mas a maior redução das riquezas das famílias empresárias no mundo são cisões societárias. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A segunda, dividendos não adequados. É querer mostrar, sabe? Vai crescendo a geração, mas a gente não pode perder o padrão de vida, hein? Vamos manter o mesmo padrão. A empresa está quebrando, mas vamos manter o padrão. E aí eu vou por uma pergunta para finalizar. Quantos por cento, né? Porque aqui é o patrimônio, isso aqui são as gerações de riqueza gerada pelos negócios da família, né? Retorno dos ativos, isso, aquilo. Quantos por cento das empresas esperam chegar aqui para pedir recuperação judicial se recuperam no Brasil? Tem ideia? Não. Na Europa e nos Estados Unidos, o cara pede recuperação judicial aqui, ó. Quando esse funil vai caindo, ou seja, quando essas gotinhas vermelhas ligadas a isso vai chegando aqui embaixo, a gente pede recuperação judicial aqui, ó. Na última instância. Aqui, na UTI. Aqui, na Europa e Estados Unidos, quantos por cento das empresas que estão em chapter 11 se recuperam? Saiu agora, 2 semanas atrás, uma pesquisa, 92%. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar? Eu gosto muito do conceito de gestão europeia, né? Eu não sou do Just Do It. Na França, tem o INSEAD, escola que eu estudei, tem um negócio chamado Depôt de Bilan. Deposite seu balanço. Eu e você somos sócios. A gente começa a perceber que o nosso resultado não está legal. O governo começa a ver isso e a gente fala, olha, vocês me desculpem, vocês vão sair de cena, nós vamos colocar gestores aqui de uma universidade e eles vão te ajudar a fazer a gestão. 85% das empresas se recuperam só por esse afastamento temporário. Aí a gente volta com uma regra. Fugiu da regra, você perde a empresa. Entendeu? Esse é um trabalho bem interessante de governança que vem sendo feito na França. É isso, eu passei rápido, né? Mas existe um aplicativo agora que você coloca o que são os teus negócios de família, a forma como tua família vive, a forma como você conduz os negócios, a forma como você tem as suas atividades, né, que suportam a família, e esse aplicativo te diz, presta atenção, em 2032 vocês vão quebrar. Você toma uma decisão agora, ou você vai quebrar, e aí você vai pedir recuperação judicial aqui e vai fechar a empresa. Então você tem que fazer uma previsão. Isso é tema de governança. Existe algum parâmetro para aquela régua? Depende do mercado. Aí, por exemplo, você pega mercado de tecnologia você pega mercado metal mecânica outro, aí tem a classificação por mercado, eu até tenho ela, e faz parte do estudo complementar, mas é por mercado. Você é como se fosse uma inteligência artificial, você coloca todos os dados da tua companhia, o padrão de vida que você tem dos teus familiares, isso, aquilo, e chega à conclusão que se você não tomar cuidado, você vai quebrar em 2030. É bem interessante isso aí. Isso, porque qual é o papel de um acionista ativo e apoiador? Mitigar risco e potencializar oportunidades. Simples assim. É isso, pessoal. Desculpa, eu passei um pouquinho, mas... O Walter Ferreira colocou aqui, governança tem técnica? Qual? Ou é filho? Ou os dois? Olha, eu digo que a Bianca Scarpellini, se ela estivesse aqui comigo, eu adoro quando ela começa a fazer essa entrevista de individual. Eles tiveram entrevistas feitas há 1 ano atrás, que no final a pessoa liga e fala, olha, eu te contei quase tudo, mas falta um último detalhe. Meu marido tem um sonho. Tem isso também, né? Tem cônjuges? Tem cônjuges, né? Meu marido tem um sonho. Ele quer porque quer morar nos Estados Unidos. Meu pai quer que eu seja sucessora. Então, eu estou num conflito danado. Me ajuda nessa. Então, assim, é muito... Né? Eu falei que ia comentar sobre a 4ª geração. Quando você é casado e tem 3 filhos, você e tua esposa educam os 3 filhos de uma forma equitativa. Estamos juntos? Aí você vai e você tem 3 irmãos, que é o meu caso. O meu irmão é um baita educador. A minha irmã também. Digamos que ela não fosse tão educadora. Eu também. Quando chegar lá na frente, eu mandei os meus filhos estudar em Harvard, o outro não sei aonde, o outro não sei aonde. Meu irmão mandou o filho surfar lá em Floripa. Aí ele agora está no Havaí fazendo um triatlon. Esse, por acaso, é real. E pai e tal. Quando chegar lá na frente, se é para disputar, o cara fala, pai, eu não vou nem competir com meu primo. Está muito mais bem preparado.
Olha o que o senhor fez comigo, eu não estou preparado, eu não tenho condições de abrir essa... Quando você vai para a terceira geração, pior ainda, você não sabe nem onde os filhos estudam. A VEG teve uma sacada que ela contratou a Bianca Scarpellini para ser a educadora da quarta geração. Ela chega na mesa, ela põe um portfólio educacional, agora ela está levando 6 consanguíneos da VEG para a Europa, fazer um roadshow em várias universidades, para dispor para eles uma prateleira. Aí ela ouviu de um dos pais. Caramba, meu, nunca pensaria em fazer um negócio desse. Que bacana. O que eles estão fazendo? Equidade na educação. Estão dando oportunidade para todo mundo da mesma forma, mas não conseguem fazer isso com o pai e mãe. Porque eles já não estão conectados de uma forma que consigam dar a mesma educação homogênea. Então, eles disponibilizaram dentro do Family Office um centro educacional. Olha que sacada. Bruno, por que na Europa e não no Brasil? Não, na verdade, eles estão fazendo roadshows em Europa, Estados Unidos e Ásia. Por quê? Porque, assim, ela se conectou com uma empresa chamada IES, que disponibiliza uma plataforma com 500 universidades, que eles têm conexões, né? E aí, o setor metal mecânico na Alemanha é muito desenvolvido, tem a VEG, né? Então, eles dão também a oportunidade de você dizer, pô, quem sabe eu não posso ser o CEO da minha própria empresa. E tem um garoto, que hoje tem 23 anos de idade, e muito provavelmente será o sucessor do Cuba, que acabou de ser colocado. Olha que sacada legal, né? Isso, por exemplo, na minha família não tem. A minha mãe, eu, a gente faz ainda meio que na cadeia, né? Mas se vocês puserem aí na rede social Pietro Ferrari, o menino que fez o Masterchef e tal, você vai ver que ele tem vida de rico. De vez em quando meu filho me chama e fala, pô, sacanagem, né, pai? Pietro acabou de ir com um campeonato de beach tennis, não sei aonde, tal, não sei o que. Eu aqui ralando, né? E começa, né? Porque quem educa o cara não sou eu, meu primo. É difícil. Começa a ficar difícil. Tem mais perguntas, né? Principais habilidades o senhor não consegue. Essa é bacana. Eu digo que eu ainda vou criar, uma excelente pergunta. Eu ainda vou criar a Associação de CEOs Não Consanguíneos de Empresas Familiares. Habilidade de tratar com negócios de família. Habilidade de tratar com a vaga do estacionamento da Dona Rosa. Vamos lembrar sempre dessa Dona Rosa. Mas é um fio da navalha, né? Olha, nem tanto. Nem tanto. Se você souber ter aquela tratativa junto ao conselho consultivo, e é importante, né? Por exemplo, na minha família eu tenho 3 consanguíneos no conselho e 2 externos. Quando tem uma dor de barriga do nosso CEO, ele recorre muito aos externos. São pessoas neutras, né? Por isso que eu gosto muito do conselho consultivo externo. Aquele cara que ele pode falar o que for, qualquer coisa, porque assim, se for mandando embora, não tem problema. Não é parte da família, nem nada. Não está lá para agradar. Não está lá para agradar, exatamente. Então, assim, esse papel também, porque tem muito cara, como está lá pelos 10 mil reais, que você tem razão, ele está lá e fica ali, né? Aí liga para um, pô, o que você quer? Como é que você quer que eu conduza esse tema, né? Aí faz aquelas articulações antes da reunião, né? Pior que a Anitta é o case da Tupi agora. Alguém viu? Tiraram o Fernando Rios, que era um baita profissional, 30 anos de carreira na Tupi, e puseram um cara do BNDES, só para mapear a empresa. Todo o conselho da Tupi vem ou da Previ ou do BNDES, que são os 2 maiores acionistas da empresa. Uma baita é na governança. Independente de partido, baita é na governança. O mercado precificou as ações, caíram 14% em 2 dias. Fala, meu, como assim? Vai tirar o Fernando Bicho, que é um baita profissional, 30 anos de empresa? Ah, não, obrigado, tal. E ele ficou sabendo pela mídia. Ele sai, entra um cara do BNDES. Pelo amor de Deus. E agora ela foi para outro banco, né? Que é o do Anitta. Para onde ela foi? Essa semana. Mas aí, eu sabe, eu discuti muito esse assunto com meu filho, que ele é da SPM, marketeiro, essas coisas e tal. Ele falou, pai, é o seguinte, a Anitta tem não sei quantos milhões de seguidores, LGBT. E a mais. Aí, o que acontece? O banco tinha um problema com esse público. Não sei por quê. Ela entrou só para conectar esse público. Então, foi temporário, pai. Então, teve uma estratégia. Teve uma estratégia. Por exemplo, a nossa empresa agora, eu estou buscando um conselheiro que tenha uma pegada digital.
mais forte. Né? É difícil. Ele tem que ser um cara jovem. Eu não vou pegar um cara disso durante 70 anos. Não. Já me tirou do estágio. Já tirei. Mas é isso. Gente, alguém mais tem pergunta daqui? O Bruno vai fazer uma dinâmica do livro, né? O senhor tem um livro, é isso? Não, na verdade é o seguinte. Está esgotado aqui na Amazon. Está esgotado. Graças a Deus está esgotado, é verdade. Na verdade, eu estou lançando a 3ª edição já. Tá? E não tem na Amazon e tal. O livro é um negócio interessante, né? Você faz o livro, você joga ao mar, não sabe quem vai ler, né? Ontem eu estava na Automec, aí eu estava saindo da Automec, veio duas moças. Bruno, eu estou com o seu livro aqui, eu queria que o senhor fizesse uma autógrafo, uma aplicação. Enquanto eu faço, eu sempre faço uma pergunta. E conta a história da tua família. Então, eu quero uma dedicatória, a menina chorou, foi 15 minutos comigo lá, abracei ela, virei terapeuta, né? Porque todo mundo tem uma história de família. Tem uma moça de Santa Catarina, é a minha secretária do lar lá, né? E aí, um dia ela sentou na mesa assim, falou, tem um papo, senhor. É o seguinte, olha só o caso que eu tenho. Meu marido emprestou uma grana para a irmã dele para fazer sorveteria. Olha só, acompanha o raciocínio. Você que trabalha em casa. E aí, a irmã dele já está montando a 3ª loja. E eu percebi que meu marido está recebendo só esse dinheirinho. E eu achei que ele deveria ter sido sócio. Falei, calma, dá o endereço da sorveteria, isso já faz uns 6 anos. Né? Eu vou lá, nós vamos fazer um acordo. Para resumir a história, eles estão com 8 sorveterias. Eles fizeram um acordo de acionistas, estão começando a franquear a marca. Então, às vezes, por mais simples que seja o negócio, se você embarcar com uma boa governança, a chance de resultado é muito grande. Só para concluir a história da Tigre, a Tigre teve uma sacada, a família teve uma sacada maravilhosa. Vendeu 25% da empresa, valor pífio, pode olhar para a mídia, elevou a régua da governança. Hoje, os 3/4 da empresa, da família, valem muito, muito mais do que valeria se eles estivessem lá com aquela vontade toda de comer o bolo inteiro sozinho. Então, assim, governança é meio que compartilhar, além de compartilhar conhecimento, é compartilhar as coisas e compartilhar resultados também. E do livro? Então, o livro, você deu uma volta, né? O livro está esgotado, eu estou sem livro aqui comigo, mas assim, podemos sortear 3 livros, vocês me dão o endereço, eu mando chegar na casa das pessoas autografado. Como você prefere que seja? Como vocês preferirem. Pode ser quem gostou da palestra, quem fez pergunta, quem gostou da... Bom, tem o Laufer aqui que fez 3 perguntas. Então, o Laufer vai ganhar. Conheço o Laufer. Obrigado, Laufer. Eu perdi comprar 2 aqui no... Mas tem mais 4 perguntas. E pode ser um para Chip, por favor. Que a gente tem online aqui, que a gente coloca naquele site do sorteios, que aí fica com governança bonitinho. Transparente. E aí depois a gente vai mandar um recadinho, né, de agradecimento, quando a gente está no grupo, enfim, e aí a gente faz a divulgação de uma forma muito Vocês conhecem o mercado de livros do Brasil ou não? Não. Quantos por cento o autor fica? Você ainda não? No máximo 10. Ah, temos Se você comprar um livro especialista. para dar de presente, quantos por cento eu tenho De desconto? Depende um pouco. Talvez 50%. Então, o meu é 30%. Quando eu dou de presente, eu banco 70%. É terrível. Agora eu estou botando a 3ª edição, pagar pelo próprio livro. Mas eu tenho E a divulgação, inclusive lançamento, tudo também é responsabilidade muitas vezes do autor. Meu maior Parceiro, eu reclama e eu me lembro. Tem que ser um livro para pagar os 20 talentos que se arrisca e que perde. Ao invés de ser uma série, mas assim, o meu até que foi bem, minha mãe fez bastante propaganda. Tudo bem. Deve ter Ela tem uma pena, ela não fala do livro. Eu sou Quais os teus desafios hoje em termos da própria governança e o que te tira o sono?
Uma boa pergunta. Na verdade, eu estava que tem um termo em francês que chama lei do casquete. Uma coisa interessante. Eu tenho um boné, eu estou acionista da empresa da minha família, e outro boné que eu dirijo empresas familiares. Então, eu digo que o meu sono na empresa da família, tá certo, é a longevidade. Esse não me tira, isso me preocupa diariamente. Sabe? Como é que manter uma empresa de longevidade com 72 anos de vida? Entrando na quarta geração, nós já estamos preparando a quinta geração. Só 3% das empresas do Brasil chegam até a quarta geração. Quando eu vou para o aspecto CEO, eu tenho uma pequena participação acionária, o que me tira o sono são os riscos Brasil. Tá? Tanto é que a gente exporta bastante, né? Então, 30% do que eu fabrico para um dia no Brasil, eu exporto para os Estados Unidos. E eu estou com muita vontade, assim, de montar uma operação fora. Né? Essa situação macroeconômica global, o Brasil vai ter um mar de oportunidades. Eu estou recebendo, né? Ninguém está gravando, mas eu estou recebendo cotações da John Deere e da Caterpillar. Embaixo tem, please, no China components, please, no China products. Está escrito na cotação. Nunca teve isso no mercado. Então, eu fico imaginando assim, isso é uma área de oportunidade, né? Eu, para montar uma frente de um trator, faróis da China, grade em Minas Gerais e tal, agora eu já estou cotando CIE, estou cotando Carelo, estou cotando Posse, empresas nacionais, a TEB, entendeu? Então, assim... Mas o preço não cai? O preço de quê? Da cotação da China. Mas vamos dizer... O spread caiu 70. Mas tem um detalhe, né? Preço. Porque a mercadoria é subsidiada, né? Ninguém tem BYD aqui, não, né? Espero que não. BYD é um carro que não gera emprego no Brasil. Se você rodar os portos de Santa Catarina, para você gerenciar um porto, você tem que ter pelo menos 70% a 75% de taxa retroportuária. O Brasil está com 130% de taxa retroportuária preenchida. 2 BYD equivale a 4 containers em termos de espaço. Tem 138 mil BYDs em torno dos portos. Vieram da onde? Da Alemanha. Como não deu certo lá, jogaram tudo para cá. Então, assim, você compra um carro desse, você não gera emprego, o carro é subsidiado, porque o Dolphin não custa 100 mil reais. Não custa 100 mil reais, custa muito mais. Então, eu tenho um probleminha em relação às importações chinesas, assim, porque o nosso mercado, que é o mercado automotivo, faz muita peça de fora. E aí nós começamos a estabelecer normas de qualificação em metro para lâmpada, buzina, farol, bomba, não passa nada. Não passa nada. O Gustavo, né, o rapaz aqui, falou que quanto a gente gasta de... Sabe quanto a gente gasta no Brasil em acidentes rodoviários gerando morte? 5 bilhões de reais. Por falha de manutenção, por falha técnica de manutenção, falha de governança dos reparadores automotivos do Brasil. Então, você vê como o tema é grande, né? O Brasil é o único país do mundo, nós temos uma ancianidade da frota de caminhões de quase 20 anos, que o caminhão, a partir de 12 anos de idade, quanto ele vale? Ele dobra de valor. Porque a partir dos 12 anos de idade, o Brasil não precisa mais pagar o imposto rodoviário. É o contrário, né? Na Europa, se você tem um caminhão com 5 anos, cara, você vai pagar tanto imposto que vale a pena manter. E aí você renova a frota. 90% dos acidentes rodoviários são gerados por falha de manutenção do caminhão velho. Que estão ao lado dos portos. Roda ao lado do porto, por favor, não ande nunca do lado de um caminhão, um container ao lado do porto. Porque esse caminhão, o container tomba, ele não é nem fixado com os fixadores, né? É só para fazer a logística interna? Só para acrescentar, no caso do Vivo aqui, eles vendem 60 mil carros por ano e tem 138 mil parados. Do lado do porto que tem Salmoura, né? Essa conta não fecha. Não fecha. Porque assim, eu estive na BYD 2 vezes. O conceito do BYD na China é fantástico. Porque assim, nós temos o conceito de manutenção. Tem carros antigos, carros mais velhos,
super bem mantido. A China não tem conceito de manutenção. O cara usa e joga fora. O que a BYD fez? É build your dream. Né? 3 anos de uso, você entrega na concessionária and rebuild your dream. Esse carro é desmontado, alumínio vai para o lado, ferro para o outro, bateria para o outro, tal, vira um carro novo. Quem vai fazer isso no Brasil? A gente vai comprar um carro e depois de 3 anos vai fazer o que com ele? A gente vai manter ele ilustrado, bonitinho, pneu pretinho, tudo mais. E vai fazer o que com o carro? Não, sabe por que eles têm? Mas sabe por que eles têm os navios? Isso vai virar uma montanha de sucata, vão enfiar dentro do navio e vão fazer o rebuild your dream lá na China, porque aqui nós não temos como fazer isso. Entendeu? Então, assim, é uma falha de governança. Quem é o presidente da BYD no Brasil? Essa é uma pergunta boa. Vocês são CEO e são paulistas, né? Como eu. Cadê o nome? Vocês conhecem o João Dória? Foi ele que fez a conexão da BYD com a Ford, né? O presidente da BYD no Brasil é o ex-secretário do João Dória. Ele nunca viu, acho que o que ele mais teve de contato com o mercado automotivo foi o dia que ele levou o carro da mulher para a revisão. O cara desse nunca fez nada. E aí nós tivemos uma reunião, eu sou representante do Cinco Peças, com ele, e aí o pessoal perguntou assim, poxa, mas vocês vão precisar da cadeia? Seria legal a gente ter um contato da cadeia de fornecedores do Brasil, nós somos 600 associados. Não precisa de nada. 85% do que a gente fabrica, do que a gente utiliza no carro, nós é que fabricamos. Muito obrigado. Assim, nós estamos torcendo para eles precisarem de um parafuso. Vamos precificar bem. Não comprem BYD, já entendeu? Vamos agradecer, então, Bruno. A gente vai encerrar a transmissão, que já está sendo feita, e quem veio tem o privilégio ainda de continuar aqui no coffee, no almoço e um bate-papo com o Bruno. Adoração. Obrigada pela presença. O Nelson também vai falar um pouquinho depois, mas em nome da Chip, né, e também como ex-aluna do seu FGV, quero agradecer imensamente, assim, inspirador, parabéns. E agradecer quem estava no online, agradecer aqui a presença de todos. Acho que a gente tem incentivado cada vez mais esse contato presencial. Então, assim como o Guga reforçou, a gente está de portas abertas para fazer os encontros aqui presenciais, esse nível de discussão riquíssima. Então, queria agradecer e reforçar o convite. Quem não confirmou o almoço, tem ainda a possibilidade, né, de subir aqui no Gourmet e a gente poder ter mais uma... Não tem possibilidade. Não tem... Não dá? Não, por isso, não. Mas se alguém quiser muito, avisa, porque vai que quem confirmou, desconfirmou, a gente sempre dá um jeitinho. Mas é isso, muito obrigada. Viu, Nelson? Você ia finalizar? Ah, Denise, desculpa. Não, mas é isso. Muito obrigada pela presença. E a gente está gravando e depois também vai colocar no canal do seu Insight no YouTube, tá bom? Obrigada. Valeu, gente.